Olá, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Guilherme Arcanjo, estudo para o vestibular da Unesp para Engenharia Elétrica e hoje o tema é sobre função afim, em um aspecto importante que muitas pessoas estudam esse assunto, mas acabam não sabendo desse ponto específico, tá? E sim, eu coloco como requisito mínimo saber o básico de função afim para poder entender bem esse vídeo aqui, que eu vou mostrar para você o motivo pelo qual esse A, qual o nome do A, né? Muitos que os livros chamam é o coeficiente angular. Por que que o A tem esse nome específico de coeficiente angular? Por que desse angular aqui? Muitas pessoas acabam só guardando esse nome na cabeça, mas não sabem o motivo disso. Se é uma questão complexa, por acaso, te pedir, vamos falar que a gente tem esse plano cartesiano, a gente tem essa reta aqui, ó. Se por acaso uma questão for lá e te pedir esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, não sei se existe, mas eu já pensei nisso um pouco, né? Você saberia como chegar lá, né? Teria que ter um pouco desse raciocínio. Mas aqui é como uma curiosidade. Por que que tem esse nome angular? Tá? A gente tem que entender um pouco disso. Porque muitas questões pedem para a gente qual o valor do A. Qual o valor do A? Para a gente poder encontrar ali a lei de formação da função. Se uma questão, por acaso, quiser, for lá e te dar só esse ângulo aqui, ó, e o valor de B, como você poderia achar a lei de formação da função? Tem uma forma, tá bom? Então, é, vamos iniciar, sem muitas enrolações. Olha, esse ponto aqui todo mundo sabe, quem já estudou esse conteúdo minimamente ali, sabe que o ponto que a reta corta o eixo y é o ponto B, certo? Mas antes de chamar de ponto B, eu vou chamar de outros nomes aqui por enquanto, tá? Olha, vamos pegar esse ponto específico aqui da reta e vamos ver a coordenada dele. Então, ele bate aqui no eixo y, eu vou chamar esse ponto de y2, tá? E ele bate aqui no eixo x, eu vou chamar de x2, certo? Beleza. Agora vamos pegar esse ponto aqui mesmo, que fica mais fácil. Vamos pegar esse ponto. Esse ponto, ele é o ponto que bate aqui nesse ponto que eu vou chamar de y1, que é a mesma coisa que o b, mas eu vou chamar de y1. E aqui embaixo, né, ele vai descer, descer, descer. E aqui vai ser o ponto que eu vou chamar de x1. Beleza? Com isso, vamos lá. Se eu do nada pensar assim, se eu tenho esse tamanho aqui, ó, eu não consigo fechar um cateto aqui? Consigo, não consigo? Porque esse tamanho, o tamanho desse cateto aqui, vai ser a subtração do x2 menos o x1. Então, eu vou chamar esse cateto, deixa eu fazer um negócio mais reto, eu vou chamar esse cateto aqui de ΔX, porque ΔX vai ser o x2 menos o x1, compreendeu? Aqui é a mesma coisa. O tamanho desse cateto aqui, desse aqui que eu estou falando, seria a subtração do y2 menos o y1. Vou chamar isso de ΔY. Beleza? Beleza. E aqui que você tem também, a gente consegue visualizar que aqui a gente consegue ter um ângulo, que eu vou chamar de ângulo θ, entre a reta, tá? Entre a reta e um eixo x imaginário colocado ali, tá? Então, seria o grau de inclinação dessa reta, entendeu? O grau de inclinação dessa reta, adotando-se o zero bem aqui, ó. Seria como se eu tivesse pegado, deixa eu pegar um negocinho aqui, ó. Como se eu tivesse pegado esse eixo y e jogado ele para cima aqui, ó. Entendeu? Só para ele servir como ponto zero ali, e aí a gente consegue encontrar o grau de inclinação dessa reta, beleza? Com isso, vamos continuar. Você consegue perceber que a gente tem um triângulo retângulo aqui, certo? Ó, triângulo retângulo. A gente tem aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tá? Vou fazer de vermelho aqui. Um ângulo de 90 graus.
E aí, o que a gente consegue aplicar então nesse triângulo retângulo? A gente consegue aplicar tangente. Então, a tangente desse ângulo θ, esse aqui que a gente colocou, ele é igual à variação no eixo y dividido pela variação no eixo x, certo? Certo. Sendo a variação no eixo y y2 menos o y1 dividido pelo x2 menos x1, certo? Então, vamos escrever aqui embaixo, no nosso primeiro postulado, né? Tangente de θ, y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Talvez alguém já pegou alguma coincidência aqui, tá bom? Mas vamos continuar um pouco mais, tá? Antes de eu falar o que eu quero falar. Tá. Na função afim, a gente já escreveu lá em cima que f de x é igual a ax mais b, certo? A gente já falou isso, já entendemos esse ponto. Continuando. F de x, ele é a mesma coisa. F de x, ele é a mesma coisa que o y, certo? A gente pode escrever que y é igual a ax mais b, certo? Então, vamos escrever aqui embaixo. Y é igual a ax mais b. Tá, então vamos escrever aqui a equação. Deixa eu ver aqui, ó. Equação para y2. Vamos lá? A equação para y2 vai ser y2 é igual ao a, vamos falar que é a mesma função ali, vezes x2 mais b, certo? Agora, vamos escrever aqui equação para y1. Vai ser y1 é igual ao a vezes x1 mais b, certo? Aí, vamos fazer, então, a... Vamos fazer a subtração dessas equações, que a gente vai ter o seguinte sistema, né? Ó, vamos ver aqui bonitinho. Vai ser o sistema y2 é igual a vezes x2 mais b, com aqui embaixo, né? Perdão, não é dividido não. y1 a x1 mais b. A gente vai ter o seguinte sistema, certo? Vai ter o seguinte sistema. Se a gente fazer a subtração dessas, de todo mundo aqui, subtrair todo mundo, a gente vai ter, então, y2 menos y1 vai ser igual a tudo isso aqui. Então, vai ser a, fazer entre parênteses, ax2 mais b menos ax1 menos, mais b, perdão, mais b, certo? Certo. Tá, como a gente tem esse sinal de menos aqui, ó, em todo esse parênteses, a gente vai ter que fazer, que é matemática básica, tá? Fazer um jogo de sinal para a gente poder escrever isso aqui sem parênteses e começar a cortar. Olha, se eu fazer menos com mais, dá menos. Se eu fazer menos com mais aqui também, dá menos. Quer dizer que a gente vai escrever isso aqui como y2 menos y1 vai ser igual a ax2 mais b. Agora, a gente fez o jogo de sinal, aqui vai ficar menos a x1, e aqui vai ficar, do outro lado ali, menos b, certo? O que vai acontecer é que a gente vai cortar esse b com esse b, a gente vai chegar aqui, y2 menos y1 é igual ao ax2 menos ax1. Então, y2 menos y1 é igual. Vamos colocar o a em evidência. Vai ser o a multiplicando x2 menos x1. Então, o meu valor de a é igual a y2 menos y1 dividido, né, passando para lá, ó, dividindo. Que matemática talvez fica meio louco, né? Não existe esse negócio de passar para lá, né? Mas vamos simplificar aqui e falar de passar para lá para ficar mais fácil de explicar, né? Para ficar fácil para todo mundo.
Então aqui, ó, vai ser dividido por x2 menos x1. Beleza. Então o meu A ele é igual a x2 menos x1. Tá bom, Guilherme. Tá. Beleza, mas vamos voltar no que eu te falei anteriormente. Tá vendo isso aqui? Vamos levar lá para baixo para a gente poder comparar? Você vê algo igual aqui? A é igual a y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Tangente de θ é y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Você pode ver, então, que... Você vê tá de vermelho aqui, não, de verde, para ficar bem claro aqui, bem grandão também. Ó. Tangente do ângulo θ, que é o grau de inclinação da sua reta, que eu te mostrei lá, ele é igual ao seu valor de A. Ele é igual ao seu valor de A. Por isso que o A se chama coeficiente angular, porque o A ele é igual à tangente do ângulo θ, que é esse ângulo aqui, ó. Certo? Então, o que eu falei no começo do vídeo lá, se uma questão sacana ali foi lá e te deu isso aqui, ó, te deu uma reta, te deu o ângulo daqui, falou que é 30, sei lá, um ângulo qualquer aí, vamos falar aí, vai 30 graus mesmo, eu queria colocar um ângulo diferente, vamos falar, um ângulo de 30 graus, e fala que esse valor de B aqui, ó, esse valor de B, ele é, vamos falar aí, 3. Então, você sabe que o B é igual a 3, e você sabe que o θ é igual a 30 graus, certo? Certo. Então, qual seria a sua lei de formação? A sua lei de formação nesse caso aqui vai ser f de x vai ser igual a tangente de 30 graus vezes x mais 3, tá? Aí você, qual que é a tangente de 30 graus? Você lembra daquela musiquinha, muita gente que lembra pela musiquinha, né? Vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Porque raiz de 3 vem sobre 3, raiz de 3. Então, nesse caso aqui, f de x vai ser igual a raiz de 3 sobre 3x mais 3. Certo? Pode colocar aí no GeoGebra, eu vou colocar também daqui a pouco, porque eu tiro da cabeça isso aqui também. Mas pode colocar no GeoGebra que vai dar um valor, que vai dar a mesma reta aqui, tá? Só com um ângulo de 30 graus, talvez fique um pouco menos inclinado aí, né? Que eu coloquei um ângulo aleatório. Beleza? Então é isso. Espero ter ajudado. Bizu aqui muito bom. 12 minutos, um tempo muito bom que eu expliquei. E demonstrei por que o A é igual a tangente de θ. Então, por que o A ele é conhecido por coeficiente angular. Obrigado.